O amor de um pai ou de uma mãe deve ser incondicional e disposto a sacrificar-se, ainda que nunca venha a ser totalmente correspondente. As crianças precisam dele para ter uma boa imagem de si mesmas e saúde emocional ao longo da vida. As crianças precisam de conquistar o amor ou se sentem rejeitadas e, sem importância, procurarão obter o amor dos pais por meio de comportamentos indesejáveis que se tornam arraijados e habituais. As crianças que se sentem seguras do amor dos pais dispõem-se a ajudar os outros, podem ser ensinados a dar do mesmo modo que a receber. E também há uma razão de existir que transcende o próprio eu. À medida que se desenvolvem, podem aprender a glorificar a Deus. Dedicação. Os pais cristãos devem dedicar os seus filhos ao serviço de Deus logo que isso seja possível. As congregações adventistas do sétimo dia procedem a esta dedicação com uma cerimónia simples na qual, diante da congregação, os pais apresentam os seus filhos a Deus em oração, imitando José e Maria quando apresentaram o menino Jesus ao Senhor no templo. Lucas, capítulo 2, versículo 22 ao 39. Deste modo, a criança começa a vida como uma parte de uma grande família espiritual. Os membros da congregação participam no desenvolvimento social e espiritual da criança, como filho de Deus e membro do corpo de Cristo. Nesta cerimónia, os pais também se comprometem a educar as crianças no caminho do Senhor, para que a imagem de Deus se forme nela. Para atingir este fim, os pais trarão os seus filhos à escola sabatina e ao culto regularmente, a fim de que eles se tornem parte do corpo de Cristo, bem cedo na vida. Depois, quando a criança atinge a idade escolar, os pais e a igreja farão todos os esforços para lhe permitir ter uma educação cristã que faça crescer ainda mais o seu amor a Deus. Constância. O ensino espiritual dado pelos pais é um processo constante que acompanha todas as fases da vida da criança. Ensinarás as palavras da lei de Deus a teus filhos, e delas farão sentido em tua casa e andarão pelo caminho ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio capítulo 6, versículo 7 ao 9. A criança é influenciada por todo o ambiente do lar. Os pais não podem transmitir espiritualidade à família apenas por intermédio do culto doméstico. Ela deve comunicar-se através da sua constante confiança em Jesus. Deve manifestar-se na maneira como vivem, como se vestem, até na decoração da casa. Conhecer Jesus como um pai amoroso é vital para o crescimento cristão da criança. Aprender a obediência. Instrui ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Qual é a consciência desta instrução? A disciplina implica muito mais do que castigo. O castigo geralmente tem que ver com o passado, enquanto a disciplina visa o futuro. A disciplina é um discipulado no qual a criança é colocada como aprendiz junto dos pais para ser instruída, orientada e receber o exemplo deles. Significa ensinar princípios importantes como lealdade, veracidade, equidade, coerência, paciência, ordem, compaixão, generosidade e trabalho. Quando as crianças aprendem cedo a obedecer aos seus pais, implicitamente a autoridade não constitui qualquer problema na vida delas, mas a espécie de obediência que aprendem também é importante. A verdadeira obediência não surge simplesmente porque é solicitada, mas nasce de dentro. O segredo deste tipo de obediência reside no novo nascimento. O homem que tenta observar os mandamentos de Deus por um senso de obrigação apenas porque é requerido que assim faça, jamais entrará no gozo da obediência. Não obedece. A verdadeira obediência é a expressão de um princípio interior. Origina-se do amor à justiça, o amor à lei de Deus. A essência de toda a justiça é a lealdade ao nosso Redentor. Isto nos levará a fazer o que é reto, porque a retidão é agradável a Deus.
socialização e desenvolvimento da linguagem. É no meio da família que as crianças se sociabilizam como membros da raça humana, com todas as responsabilidades e privilégios que isso implica. A sociabilização é o processo pelo qual as crianças aprendem as técnicas com as quais devem agir em sociedade. A linguagem, com todos os seus matizes de comunicação, é uma das primeiras técnicas que a criança aprende. A linguagem utilizada em casa requer, pois, uma atenção cuidadosa para que se revele o caráter de Deus. A criança deve ouvir frequentes expressões de afeto, felizes e espontâneas, e de louvor a Deus. Identidade sexual. Em casa, num são convive com as pessoas de ambos os sexos, que formam a comunidade familiar, que as crianças aprendem a comportar-se como macho ou fêmea. No seio da sociedade, os adultos devem mostrar-lhe a beleza da sexualidade que nela se vai desenvolvendo, através de informação correta e apropriada. Têm elas a responsabilidade de proteger as crianças de qualquer abusos sexuais. Aprender os valores. Uma função socializadora fundamental do lar é ajudar as crianças a assimilar os valores adotados pela família. Os valores e os conceitos religiosos da família nem sempre coincidem. Os pais podem dizer que aderem a certos princípios religiosos, mas os valores que exibem diante das crianças podem não estar de acordo com estes princípios. É importante que os pais sejam coerentes. Os parentes. O casamento, tal como Deus o designou, é exclusivo à família. Não o é numa sociedade de grande mobilidade. Raramente os parentes, avós, irmãos e primos vivem na proximidade uns dos outros. A família espiritual da Igreja pode ajudar aqueles que se encontrem longe dos seus familiares naturais ou que não os tenham a encontrar um verdadeiro sentimento de pertencer a um grupo familiar. Também aqui os pais e mães a quem falta o cônjuge podem encontrar um meio confortável onde criar os filhos com amor e ternura. A Igreja pode preencher alguns tipos de funções que porventura não existem no lar. Aprender a amar as pessoas idosas da congregação. As crianças podem aprender a respeitar os idosos. Podem experimentar a satisfação de ter uma criança pequena para amar e apreciar. Agora, também quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenhas anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Salmos, capítulo 71, versículos 8. Deus tem uma consideração especial pelos idosos, dizendo: coroa de honra são as cães, achando-se nelas no caminho da justiça. Provérbios 16, versículo 31. E até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cães eu vos trarei. Eu vos fiz, e eu vos levarei, e eu vos trarei e vos guardarei. Isaías, capítulo 46, versículo 4. Na Igreja, os solteiros podem encontrar um lugar especial, onde são amados e queridos, e onde podem também partilhar o seu amor e as suas energias, através do ministério da Igreja. Podem vir a sentir o carinho de Deus por eles, pois quem com amor eterno te amei, também com a memorável benignidade te atraí. Jeremias, capítulo 31, versículo 3. Faz parte da religião pura cuidar especialmente dos necessitados. Tiago, capítulo 1, versículo 27, Êxodo, capítulo 22, versículo 22, Deuteronômio, capítulo 24, versículo 17, Deuteronômio, capítulo 26, capítulo 12, Provérbios, capítulo 23, versículo 10, Isaías, capítulo 1, versículo 17. A família da Igreja tem uma oportunidade privilegiada de prover àqueles que não têm família um porto, um abrigo, um lugar ao qual pertencer. Pode circular, circundar e incluir cada membro nessa unidade especial que Cristo disse que haveria de ser a marca do próprio cristianismo. João, capítulo 17, versículo 22 a 23. A conversão. Uma vez que a família é a própria alma da Igreja e da sociedade, a família cristã será o próprio instrumento para ganhar e conservar os seus membros para o Senhor. Os últimos versículos do Antigo Testamento são uma profecia do que terá
lugar antes da vinda do Senhor. E eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos filhos aos pais, o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais. Malaquias, capítulo 4, versículo 5 e 6. Enquanto muitas forças tentam hoje arrancar os membros à família, o apelo de Deus é no sentido de a reunir, de a solidificar, de uma conversão e restauração. As famílias que responderem ao seu apelo terão uma força que revelará o verdadeiro cristianismo. As igrejas compostas destas famílias crescerão. Os seus jovens não lhes voltarão as costas. Apresentarão ao mundo uma imagem nítida de Deus. A família. Depois de haver criado Adão e Eva, Deus deu-lhes domínio sobre este mundo. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e Gênesis capítulo 2, versículo 15. Formou a primeira família, a primeira igreja e deu começo à sociedade. Assim a sociedade foi construída sob o casamento e a família, sendo Adão e Eva os únicos habitantes da terra. Deus ordenou-lhes: fortificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Como indicam as estatísticas relativas à população, já não existe uma terra despovoada a necessidade de ser ocupada. A subjugada, porém, os casais cristãos que decidam pôr filhos no mundo continuam a ter a obrigação de os educar na doutrina e admoestação do Senhor. Antes de o casal se decidir nesse sentido, deve considerar qual é o ideal de Deus para uma família. Os pais. O pai. A Escritura deu ao marido e pai a responsabilidade de ser o chefe e sacerdote da família. Colossenses capítulo 3, versículos 18 ao 21. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 ao 8. Ele torna-se um tipo de Cristo, que é a cabeça da igreja. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Efésios capítulo 5, versículo 23 ao 28. Enquanto Cristo conduz a igreja, tanto o marido como a esposa devem estar dispostos a ceder, mas a palavra de Deus dá preferência ao juízo do esposo, quando não esteja em causa um assunto de consciência. Ao mesmo tempo, ele tem a responsabilidade de considerar a individualidade dela com o máximo respeito. Assim como Cristo mostrou um domínio suave e avançou para a cruz em atitude de servo, também o marido deve dar o exemplo do sacrifício. O domínio de Cristo é um domínio de sabedoria e amor, e quanto os maridos cumprem suas obrigações para com as esposas, usarão a sua autoridade com a mesma ternura que Cristo tem pela igreja. Quando o Espírito de Cristo domina o marido, a sujeição de esposas resultará apenas em repouso e benefício, pois ele requererá dela unicamente aquilo que resulte em bem, e do mesmo modo como Cristo requer submissão da parte da igreja. Que todos os que ocupam a posição de maridos estudem as palavras de Cristo, não para investigar até que ponto deve ser completa a submissão da esposa, mas para saber como pode ter ele a mente de Cristo e ser purificado, aperfeiçoado e apto a ser o chefe da sua família. Na qualidade de sacerdote da família, como Abraão, o pai reunirá a família à sua volta, no princípio de cada dia, entregando-a ao cuidado do Senhor. À noite, conduziu-a no louvor e agradecimento a Deus pelas bênçãos recebidas. Este culto familiar será o laço que une o momento em que se
reconhece a primazia de Deus na família. O pai inteligente dedica tempo aos seus filhos. Uma criança pode aprender muitas lições com o pai, tais como o respeito e amor pela mãe, o amor de Deus, a importância da oração, o amor pelas outras pessoas, a maneira de trabalhar, a modestia, o amor à natureza e às coisas que Deus criou. Mas se o pai nunca estiver em casa, a criança é privada desse privilégio e alegria. A maternidade é na Terra a coisa mais próxima de uma sociedade com Deus. O rei no seu trono não tem função mais elevada que a da mãe. A mãe é a rainha do lar. Ela tem em seu poder o privilégio de modelar o caráter dos filhos para que estejam capacitados para a vida mais alta e imortal. Um anjo não desejaria missão mais elevada, pois fazendo a sua obra, ela está realizando serviço para Deus. Compreende ela a dignidade da sua obra e tome toda a armadura de Deus para que possa resistir à tentação de conformar-se aos padrões do mundo. A sua obra é para o tempo e para a eternidade. Alguém na família tem de assumir a principal responsabilidade pelos caráteres dos filhos. O ensino da criança não pode ser feito ao acaso ou delegada em terceiros, pois ninguém sente pela criança exatamente o que se sentem os pais. Deus criou a mãe com a capacidade de transportar a criança no seu ventre, de a amamentar, educar e amar, a não ser pelas circunstâncias atenuantes de dificuldades financeiras graves ou de ser mãe solteira. Se ela o aceitar, tem o singular privilégio de acompanhar a criança durante todo o dia. Pode ter o prazer de trabalhar com o Criador na formação do seu caráter para a eternidade. Alguém numa família precisa de considerar o cuidado dessa família como uma carreira. Assumir a carreira de ser mãe e esposa é uma ocupação fabulosa, rara no século XX, e um trabalho que é um verdadeiro desafio e esforço desnecessário. Trabalho que não compensa, escravatura humilhante, nada disso. Uma aliciante possibilidade de fazer recuar a maré, de salvar a espécie humana, de intervir na história, de fazer alguma coisa que se fará sentir e ouvir em círculos cada vez mais alargados. No tempo do Antigo Testamento, o nome de uma pessoa continha uma breve informação acerca daquela que usava. Eva recebeu o seu nome através da queda. Gênesis, capítulo 3, versículo 20. Porque deveria tornar-se a mãe de todos os seres vivos. O seu nome hebraico, Sha'uau, derivou da palavra que significava vivente, hebraico Shai, reflete a extraordinária posição de honra que ela ocupa na história da raça humana. Do mesmo modo que a procriação não era um direito único e exclusivo de Adão ou Eva, também o não era a paternidade. Esta devia ser uma responsabilidade partilhada, assim deve ser igualmente hoje, não apenas em gerar as crianças, mas também em criá-las. Cada um dos pais tem certas responsabilidades que devem ser desempenhadas, como para o Senhor, eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Salmos 127, versículo 3. Uma prioridade. Além de seus compromissos com o Senhor e com as respectivas cônjuges, os pais não têm uma responsabilidade maior do que aquela que respeita aos filhos que puseram no mundo, tendo de colocar o interesse dos filhos acima do seu próprio progresso e conforto. Os filhos não escolheram vir a este mundo e devem receber a melhor preparação possível para a vida, dado que as influências pré-natais afetam vitalmente a saúde espiritual, mental e física. Fazer da felicidade da criança uma prioridade deve começar mesmo antes de ela nascer. Homossexualidade. Deus criou o macho e fêmea para diferirem um do outro e, no entanto, se completarem mutuamente. Quando fez isso, orientou as inclinações sexuais para os indivíduos do sexo oposto. A diferenciação e a ligação que caracterizam as pessoas manifestam-se na atração entre os dois sexos um pelo outro.
de maneira a estabelecer uma relação sã. Em alguns casos, o pecado afetou até mesmo esta orientação básica, produzindo um fenómeno que se designa por inversão. Em tais casos, a orientação natural para o sexo oposto aparece invertida, resultando numa orientação sexual básica para pessoas do mesmo sexo. A Escritura condena as práticas homossexuais em termos fortemente negativos. Gênesis capítulo 19, versículo 4 ao 10, Judas capítulo 7 e capítulo 8, Levítico capítulo 18, versículo 22, Levítico capítulo 20, versículo 13, Romanos capítulo 1, versículo 26 ao 28, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 8 ao 10. Práticas deste tipo produzem sérias distorções da imagem de Deus no homem e na mulher, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Os cristãos devem ter uma atitude remissória com aqueles que são afligidos por esta anormalia. Devem refletir a atitude que Cristo tomou com a mulher apanhada em adultério. Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. João capítulo 8, versículo 11. Não somente aqueles que têm tendências homossexuais, mas todas as pessoas caídas em comportamentos ou relações que causam ansiedade, vergonha e culpa precisam da atenção compassiva de um conselheiro cristão, treinado e experimentado. Nenhuma conduta está fora do alcance da graça redentora de Deus. O divórcio. Uma declaração de Jesus resume o ensino da Bíblia acerca do divórcio. O que Deus ajuntou não separa o homem. Mateus capítulo 19, versículo 6 e Marcos capítulo 10, versículo 7 ao 9. O casamento é sagrado porque Deus o consagrou. No fim, é Deus quem une o marido e a mulher. Não são os simples palavras humanas ou o ato sexual. Portanto, foi Ele quem selou a união deles. A maneira cristã de encarar o divórcio e o novo casamento deve apoiar-se em bases bíblicas. A declaração de Jesus esclarece o princípio escriturístico fundamental que orienta o cristão no modo como deve compreender o divórcio. Deus entendeu que o casamento deveria ser indissolúvel. Quando os fariseus lhe perguntaram se a incompatibilidade matrimonial era razão suficiente para o divórcio, ele confirmou o modelo de casamento no Éden como união permanente. No Éden como união permanente. Quando continuaram a interrogá-lo acerca das leis de Moisés sobre o divórcio, ele respondeu: pela dureza do vosso coração, Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas não foi assim desde o princípio. Mateus capítulo 19, versículo 8. E prosseguiu, estipulando que a única razão legítima para o divórcio era a infidelidade sexual. Mateus capítulo 5, versículo 32 e Mateus capítulo 19, versículo 9. A sua resposta aos fariseus torna bem claro que Jesus tinha uma compreensão da infidelidade sexual muito mais profunda do que a deles. Partindo das suas declarações e dos princípios relativos ao casamento, tanto no Antigo como no Novo Testamento, pode afirmar-se que a intenção divina é que aqueles que se casam devem refletir a imagem de Deus numa união permanente. Mesmo a infidelidade de um dos esposos não significa necessariamente que o casamento deva terminar em divórcio. O caminho da cruz inspira o arrependimento profundo e o perdão, a eliminação de toda a raiz de amargo. Mesmo no caso de adultério, por meio do perdão e do poder reconciliador de Deus, o cônjuge lesado deve procurar manter o propósito original de Deus na criação. Biblicamente falando, o adultério não é necessariamente mais destruidor do que o vosso casamento, do que qualquer outro pecado. Se estiveres prontos a perdoar e abandonar as vossas atitudes negativas, Deus estará mais do que pronto a curar-vos e a renovar o vosso amor mútuo. Embora o ideal divino para o casamento seja o de uma união amorosa e permanente que continue até a morte de um dos cônjuges, por vezes pode ser necessário uma separação legal,
transgressões como crueldade física com o cônjuge ou com os filhos. Em algumas jurisdições civis, essa separação só pode ser obtida por meio do divórcio, que sob essas circunstâncias não seria objetável. Mas essa separação ou divórcio, e que não está envolvida a infidelidade ao voto matrimonial, não dá a nenhum dos cônjuges o direito bíblico de tornar a casar-se, a menos que se interine a outra parte se tenha casado, haja cometido adultério ou tenha desaparecido por morte, porque o casamento é uma instituição divina. A Igreja tem uma responsabilidade única e solene tanto de prevenir o divórcio como, se este acontecer, de curar tanto quanto possível as feridas por ele causadas. O incesto. Há pais ou mães que atravessam a fronteira que delimita a saudável expressão do afeto pelos seus filhos, invadindo a intimidade física e emocional deles. Isto acontece em muitos casos, quando a relação normal entre marido e mulher foi descurida e um dos filhos é escolhido para ocupar o lugar do cônjuge. Este ultrapassado das fronteiras também pode acontecer entre irmãos e outros familiares. O incesto foi proibido no Antigo Testamento. Encontramos em Levítico capítulo 18, versículo 6 ao 29, Deuteronômio capítulo 27, versículo 20 ao 23, e condenado no Novo Testamento, 1 de Coríntios capítulo 5, versículo 1 ao 5. Este tipo de abuso causa dano à sexualidade da criança que está em desenvolvimento e cria nela, rapaz ou rapariga, uma indeterminável carga de vergonha e de culpa que pode levar consigo mais tarde para o casamento. Quando os pais transpõem esses limites, prejudicam o sentimento de confiança que está em desenvolvimento da criança, tão vital para a fé em Deus. Pensamentos impuros. O pecado não é simplesmente um ato exterior. Pelo contrário, também há algo que se passa no coração e penetra profundamente nos moldes do pensamento. Se as nascentes estiverem poluídas, não se espera que a água dos rios seja pura. Jesus viu que o reservatório interior da mente motivava o comportamento humano, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furto, falsos testemunhos e blasfémias. Mateus capítulo 15, versículo 19. Examinando essa procedência, ele localiza o próprio ato de infidelidade nos pensamentos e emoções, visto que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. Desenvolveu-se toda uma indústria para explorar a perversão da imaginação. Os filmes e livros sensualistas que ela produz não têm lugar na vida cristã. Não só incitam a relações ilícitas, mas reduzem também o homem e a mulher a meros obséquios sexuais, distorcendo assim o verdadeiro sentido da sexualidade e obscurecendo-se a imagem de Deus. Os cristãos são chamados a cultivar pensamentos puros e viver numa vida pura, pois estão a preparar-se para viver numa sociedade pura na eternidade. Fornicação e adultério. A atual maneira de pensar e agir de muitas pessoas atribui pouca importância às ligações duradouras, em que ambos os cônjuges são sexualmente fiéis um ao outro, até à morte. A Escritura, porém, considera pecado qualquer relação sexual fora do matrimónio. O sétimo mandamento continua em vigor e sem alteração: não adulterarás. Êxodo capítulo 20, versículo 14. Não se acrescenta aqui quaisquer reservas ou exceções. Este mandamento é um princípio que protege ciosamente a relação do casamento. O significado completo do conceito bíblico de fornicação e adultério estabelece um contraste direto com a atual tolerância de tais atividades praticadas por adultos, em mútuo consentimento. Muitas passagens, tanto no Antigo como no Novo Testamento, condenam tais práticas. Levítico, capítulo 20, versículo 10 ao 12, Provérbios, capítulo 6, versículo 24 ao 32,
Provérbios capítulo 7, versículo 6 ao 27, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, 13, 18, Gálatas capítulo 5, versículo 19, Efésios capítulo 5, versículo 3, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Estas ligações podem ter efeito muito vasto e durante muito tempo. Defraudam o parceiro sexual legítimo e podem prejudicá-lo física, emotiva, financeira e socialmente. Afeta todos os familiares e se há crianças envolvidas são particularmente atingidas. Estas ligações podem resultar na transmissão de doenças venéreas e no nascimento de filhos ilegítimos. Além disso, também a carga de mentiras e desonestidade que paira sobre estes assuntos destrói de tal maneira a confiança que esta pode nunca mais ser restaurada, mesmo sem ter em conta a posição da Bíblia contra estas formas de imoralidade. A quantidade de consequências funestas que dela resulta pode funcionar como aviso mais do que suficiente para que as pessoas se abstenham de as praticarem. Poligamia. A prática de um dos cônjuges manter várias ligações maritais é contrária à unidade e união que Deus estabeleceu com o primeiro casamento no Éden. Em poligamia não existe a renúncia de todas as outros, ainda que a Escritura descreva os casamentos plurais como realidade histórica no tempo dos patriarcas. A sua descrição mostra claramente que tais casamentos não correspondem ao ideal divino. As várias subunidades no seio dessas famílias envolveram-se em lutas pela supremacia, amargos ressentimentos e separação. Podemos ver em Gênesis capítulo 16 e Gênesis capítulo 29 capítulo 29 versículo 16 a Gênesis capítulo 30 versículo 24, usando os filhos como armas emocionais para ferir os outros membros da família. No casamento monogâmico, os casais experimentam um sentimento de pertença mútua que fortalece a sua intimidade e a sua ligação. Sentem que têm uma relação exclusiva que mais ninguém pode partilhar. A relação monogâmica reflete de maneira mais definida a relação entre Cristo e a sua Igreja e entre o crente individual e Deus. Manter a unidade. Para ser uma carne, duas pessoas precisam de ser completamente leais um ao outro. Quando alguém casa, arrisca tudo e aceita tudo quanto vem juntamente com o companheiro. Aqueles que casam declaram a sua disposição de partilhar as responsabilidades do companheiro, de lutar ao lado dele contra qualquer adversidade. O casamento exige um amor ativo e dedicado que nunca desiste. Duas pessoas partilham tudo o que têm, não apenas os seus corpos, não apenas os seus bens materiais, mas também os seus pensamentos e sentimentos, as suas alegrias e receios, os seus êxitos e fracassos. Tornar-se uma só carne significa que duas pessoas se tornam completamente uma em corpo, alma e espírito, e no entanto continuam a ser duas pessoas diferentes. A intimidade. Tornarem-se uma só carne envolve a união sexual. Conheceu Adão, a Eva, a sua mulher, e ela concebeu. Gênesis, capítulo 4, versículo 1. Obedecendo à força que os atrai um para o outro, força essa que os homens e as mulheres sentem desde o tempo de Adão e Eva. Cada casal volta a encenar a primeira história de amor. O ato da intimidade sexual é a coisa mais próxima da unidade física que lhes é possível conseguir. Representa também a maior aproximação que o casal pode conhecer, emocional e espiritualmente. O amor entre cristãos casados deve caracterizar-se por entusiasmo, alegria e prazer. Provérbios capítulo 5, versículos 18 e 19. Venerado seja entre todos o matrimónio e o leito sem mácula. Hebreus capítulo 13, versículo 4. As Escrituras dizem-nos claramente que a feliz expressão sexual do amor entre o marido e a mulher faz parte do plano de Deus. Ele é, como salienta o escritor do livro de Hebreus, sem mácula, não pecaminoso, não contaminado. Tem uma posição de grande honra no casamento.
o lugar santíssimo onde marido e mulher se reúnem na intimidade para celebrar o seu amor um pelo outro. É um momento destinado a ser ao mesmo tempo santo e intensamente agradável. Amor bíblico. O amor conjugal é uma dedicação mútua, incondicional, afetiva e íntima que estimula o crescimento de ambos à imagem de Deus, em todos os aspectos da pessoa, físico, emocional, intelectual e espiritual. Há diversas espécies de amor presentes no casamento. Este tem os seus momentos de amor romântico apaixonado, os seus momentos altamente sentimentais, os momentos de conforto, momentos de companheirismo entre pessoas que se pertencem. Mas o amor agape, descrito no Novo Testamento, o amor despido de egoísmo, que faz tudo pelo outro, que constitui o fundamento do verdadeiro e duradouro amor conjugal. Jesus manifestou a mais elevada forma desta espécie de amor, quando, aceitando tanto a culpa como as consequências dos nossos pecados, se dirigiu para a cruz. Havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João, capítulo 13, versículo 1. Amou-nos apesar do fim a que o levaram, os nossos pecados. Foi e ainda é este o incondicional amor agape de Jesus Cristo. Descrevendo este amor, Paulo disse: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acabará. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4 a 8. Comentando esta passagem, Ed Yate escreveu: o amor agape está ligado a uma fonte de energia inesgotável e pode continuar ativo quando falham todas as outras espécies de amor. Ele ama quaisquer que sejam as circunstâncias, por menos amável que possa ser a outra pessoa. O agape pode continuar a amar. O agape é tão incondicional como o próprio amor de Deus por nós. É uma atitude mental baseada numa decisão deliberada da vontade. Responsabilidade espiritual individual. Apesar dos cônjuges terem assumido mutuamente um compromisso de concerto, cada um individualmente tende a assumir a responsabilidade das escolhas que faz. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Assumir esta responsabilidade significa que nunca acusará a outra pessoa por aquilo que ele próprio fez. Qualquer dos cônjuges tem também de aceitar a responsabilidade do seu próprio crescimento espiritual. Ninguém pode depender da força espiritual de outra pessoa. Todavia, por outro lado, a relação de cada um com Deus pode servir como fonte de energia e inspiração para o outro. Efeitos da queda original no casamento. A deformação que o pecado causou no reflexo da imagem de Deus na humanidade teve os seus efeitos no casamento da mesma forma que afetou todos os outros aspectos da experiência humana. O interesse próprio intrometeu-se, onde antes reinava um perfeito amor e uma perfeita unidade. O egoísmo é o principal motivador de todos quantos não são compelidos pelo amor de Cristo, opondo-se a todos os princípios de renúncia, humildade e generosidade que o Evangelho representa. O egoísmo é o denominador comum de todo o fracasso dos cristãos. Pela desobediência, Adão e Eva contrariaram o objetivo da sua criação. Antes de pecar, haviam vivido num clima de total franqueza com Deus. Depois, em vez de sentirem alegria por se aproximarem dele, esconderam-se medrosamente, tentando ocultar a verdade a seu próprio respeito e negando a sua responsabilidade pelos atos cometidos. Tomados por um profundo sentimento de culpa que os seus argumentos não conseguiam desfazer, não podiam enfrentar o olhar de Deus e dos santos anjos. Desde então,
Este esquema de evasão e negação autojustificativa tem sido um modelo constante nas relações humanas com Deus. O medo que os levou a isolar-se não deformou apenas a relação de Adão e Eva com Deus, mas também a relação entre ambos. Quando Deus os interrogou, cada um procurou defender-se à custa do outro. As suas acusações revelaram a grave quebra que se verificara na relação de amor estabelecido por Deus na criação. O casamento e a família. O casamento foi divinamente estabelecido no Éden e confirmado por Jesus como união vitalícia entre um homem e uma mulher, em amoroso companheirismo. Para o cristão, o compromisso matrimonial é com Deus, bem como o cônjuge, e só deve ser assumido entre parceiros que partilham da mesma fé, mútuo amor, honra, respeito e responsabilidade. Constituem a estrutura dessa relação, a qual deve refletir o amor e a santidade, a intimidade e a constância da relação entre Cristo e a sua Igreja. No tocante ao divórcio, Jesus ensinou que a pessoa que se divorcia do cônjuge, a não ser por causa de fornicação, e se casa com outro, comete adultério. Conquanto a algumas relações de família, fica aquém do ideal. Os consórcios que se dedicam inteiramente um ao outro em Cristo podem alcançar amorosa unidade por meio da orientação do Espírito e instrução da Igreja. Deus abençoa a família e tenciona que os seus membros ajudem um ao outro a alcançar completa maturidade. Os pais devem educar os seus filhos a amar o Senhor e a obedecer-lhe. Por seus exemplos e suas palavras devem ensinar-lhe que Cristo é um disciplinador amoroso, sempre terno e solicito, desejando que eles se tornem membros do seu corpo, a família de Deus. Crescente intimidade familiar é uma das características da mensagem final do Evangelho. O lar é o primeiro ambiente para a restauração da imagem de Deus no homem e na mulher. No lar, o pai, a mãe e os filhos podem exprimir-se perfeitamente, satisfazendo as necessidades mútuas de ter uma família, amor e intimidade. Aqui é estabelecida a identidade e se desenvolvem os sentimentos do valor pessoal. O lar é também o lugar onde, pela graça de Deus, os princípios do cristianismo real são postos em prática e os seus valores transmitidos de uma geração para a seguinte. A família pode ser um lugar de grande felicidade, pode também ser o cenário de terrível sofrimento. A vida familiar harmoniosa demonstra os princípios do cristianismo, realmente vivido, revelando o caráter de Deus. Infelizmente, a manifestação destas características é demasiadamente rara nos lares modernos. Em vez disso, muitas famílias demonstram os pensamentos e intenções do coração humano, egoísta, disputa, revolta, rivalidade, ira, atitudes indesejáveis e até crueldade. No entanto, estas características não faziam parte do plano original de Deus. Jesus disse: não foi assim desde o princípio. Mateus, capítulo 19, versículo 8. Desde o princípio. O sábado e o casamento são dois dos dons originais de Deus à raça humana. Destinavam-se a proporcionar alegrias do repouso e da família, qualquer que fosse a época, o lugar e a cultura. O estabelecimento destas duas instituições culminou a criação divina desta terra. Foram os últimos, os melhores dos excelentes dons que Ele deu à humanidade na criação. Instituindo o sábado, Deus deu aos seres humanos um tempo para repouso e renovação, um tempo para a comunhão com Ele, formando a primeira família e estabeleceu a unidade social básica para a humanidade, dando-lhes um sentimento de pertença mútua e facultando-lhes uma oportunidade para o desenvolvimento como pessoas bem formadas para o serviço de Deus e dos semelhantes. Macho e fêmea, à imagem de Deus. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Descreve como Deus criou os seres humanos que deveriam habitar esta terra, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem,
conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. O termo homem é aqui usado tanto em hebraico como em português, no sentido genérico, como é o mais de 500 vezes noutras partes do Antigo Testamento. Este termo inclui tanto o homem como a mulher. O texto esclarece bem que não se trata de o homem ter sido criado à imagem de Deus e a mulher à imagem do homem. Em vez disso, ambos foram feitos à imagem de Deus. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus, também o macho humano e a fêmea humana juntos devem formar o homem. E à semelhança dos membros da divindade, ainda que devam ser um só, não devem ter a mesma função. São iguais em essência, em valor, mas não idênticos em pessoas. João, capítulo 10, versículo 30 e 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Os seus corpos são complementares, as suas funções cooperantes. Ambos os sexos são bons. Gênesis, capítulo 1, versículo 31. E o mesmo se pode dizer das suas diferentes funções. A família e o lar são construídos sobre a realidade da diferenciação sexual. Deus podia ter feito propagar a vida na Terra, sem criar um macho e uma fêmea, como está demonstrado na reprodução assexual de algumas formas de vida animal. Mas Deus fez dois indivíduos, idênticos na forma e nas características gerais, mas cada um contém em si alguma coisa que falta no outro, e lhe é complementar. Um mundo feito exclusivamente de indivíduos de um ou do outro sexo não estaria completo. A verdadeira realização só pode existir numa sociedade que compreenda tanto o macho como a fêmea. Não está aqui em causa a igualdade, pois ambos são essenciais. Durante o seu primeiro dia, Adão, o primogênito e portanto o chefe da raça humana, sentiu a sua singularidade. Não havia nenhum outro ser como ele. Não encontrou a auxiliar que lhe correspondesse. Gênesis capítulo 2, versículo 20. Deus foi sensível a esta falta. Portanto disse, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma auxiliar que lhe corresponda. Gênesis capítulo 2, versículo 18. A palavra hebraica neged, aqui traduzida pela frase que lhe corresponda, é um substantivo relacionado com a preposição que significa estar diante em frente de corresponder a alguém ou alguma coisa. Neste caso, a pessoa que devia estar diante de Adão completá-lo-ia, correspondendo à sua contrapartida. Então Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e tomou uma das suas costelas, Gênesis capítulo 2, versículo 21, com a qual lhe formou companheira. Quando acordou, Adão reconheceu instantaneamente a relação estreita e íntima que este ato de criação tornara possível. Exclamou, até que enfim está uma da minha própria espécie, osso tirado do meu osso, e carne da minha carne. Mulher será o seu nome, porquanto foi tomada do homem. Gênesis capítulo 2, versículo 23 e 1 Coríntios capítulo 11, versículo 8. O casamento da diversidade entre o homem e a mulher. Deus fez surgir a ordem, a unidade naquela primeira sexta-feira. Ele celebrou o primeiro casamento, unindo aqueles dois seres, a epítome da sua imagem, para com os dois fazer um só. O casamento tem sido desde então o fundamento da família, o fundamento da nossa própria sociedade. A Escritura descreve o casamento como um ato decisivo, simultaneamente de separação e de junção. O homem deixará o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Deixar é essencial à relação do casamento. Deixar, de certo modo, as anteriores relações primárias. A relação de casamento deve substituir a de pais e filhos. Neste sentido, deixar a relação que se tinha com os próprios pais permite que um se apegue ao outro.
Sem este processo não existe qualquer fundamento sólido para o casamento. Apegar-se. O termo hebraico traduzido por apegar vem de uma palavra que significa aderir, prender, ligar, agarrar. Na forma substantiva pode até usar-se no sentido de coisa soldada. Isaías, capítulo 41, versículo 7. A coesão e força desta ligação ilustra a natureza do vínculo do casamento. Qualquer tentativa de quebrar esta união danificará a integridade dos indivíduos ligados tão intimamente um ao outro. A natureza íntima deste laço é ainda salientada pelo facto de o mesmo verbo ser usado para indicar a ligação entre Deus e o seu povo. Ao Senhor teu Deus te apagarás e pelo seu nome jurarás. Deuteronômio capítulo 10, versículo 20. Um concerto. A Escritura fala deste voto, desta promessa pela qual os casais se unem como sendo um concerto. O termo usado para mais solene e vinculativa aliança conhecida na palavra de Deus. Malaquias capítulo 2, versículo 14 e Provérbios capítulo 2, versículos 16 e 17. A relação entre marido e mulher deve seguir a padrão do concerto eterno entre Deus e o seu povo, a Igreja. Efésios capítulo 5, versículo 21 ao 33. O seu compromisso mútuo deve assumir a fidelidade e durabilidade que caracteriza o concerto divino. Salmos capítulo 89, versículo 34. Deus e a família do casal, os amigos e a comunidade testemunham o concerto que eles fazem com o outro. Este concerto é ratificado no céu. O que Deus ajuntou não separa o homem. Mateus capítulo 19, versículo 6. O casal cristão compreende que no casamento os dois fizeram concerto de ser fiéis um ao outro, enquanto ambos viverem uma carne. O deixar e o estabelecer o concerto de apegar-se resulta numa união que é um mistério. Estamos na presença de uma unidade em todo o sentido. Os cônjuges andam juntos, mantêm-se unidos e partilham uma intimidade profunda. A partir desta unidade refere-se à união física do casamento, mas, para além disso, refere-se também ao laço íntimo da mente e das emoções que acompanham este aspecto físico da relação. Andar junto. A propósito da sua relação com o seu povo, Deus pergunta: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Amos, no livro de Amos, capítulo 3, versículo 3. Esta pergunta vem também a propósito daqueles que se tornam uma carne. Deus instruiu os israelitas a não estabelecer laços de casamento com as nações vizinhas, pois fariam desviar os teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 4, e Josué, capítulo 23, versículo 11 ao 13. Quando os israelitas não fizeram caso destas instruções, sofreram consequências desastrosas. Juízes, capítulo 14 e ao capítulo 16. 1 de Reis, capítulo 11, o versículo 1 ao 10. Esdras, capítulo 9, versículo 10. Paulo reiterou este princípio em termos mais amplos. Não vos prendeis a um jugo desigual com os infiéis, porque sociedade tem justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia entre Cristo e Belial, ou que parte tem um crente com o descrente, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivo, vivente. 2 de Coríntios, capítulo 6, versículo 14 ao 16, e 2 de Coríntios, capítulo 6, versículo 17 e 18. A Escritura diz claramente que os crentes só devem casar com outros crentes, mas o princípio aplica-se num campo muito mais extenso. A verdadeira unidade requer um acordo quanto às crenças e práticas religiosas. As diferenças na experiência religiosa levam a diferença no estilo de vida, que podem criar grandes
tensões e brechas no casamento. Para conseguir a unidade de que fala a Escritura, então as pessoas devem casar com outras pessoas dentro da sua própria comunhão de fé. Manter a unidade. Para ser uma carne, duas pessoas precisam de ser completamente leais uma à outra. Quando alguém casa, arrisca tudo e aceita tudo quanto vem juntamente com o companheiro. Aqueles que casam declaram a sua disposição de partilhar as responsabilidades do companheiro, de lutar ao lado dele contra qualquer adversidade. O casamento exige um amor ativo e dedicado que nunca desiste. Duas pessoas partilham tudo o que têm, não apenas os seus corpos, não apenas os seus bens materiais, mas também os seus pensamentos e sentimentos, as suas alegrias e receios, os seus êxitos e fracassos. Tornar-se uma só carne significa que duas pessoas se tornam completamente uma em corpo, alma e espírito, e no entanto continuam a ser duas pessoas diferentes. A intimidade. Tornarem-se uma só carne envolve a união sexual. Conheceu Adão, a Eva, a sua mulher, e ela concebeu. Gênesis, capítulo 4, versículo 1. Obedecendo à força que os atrai um para o outro, força essa que os homens e as mulheres sentem desde o tempo de Adão e Eva. Cada casal volta a encenar a primeira história de amor. O ato da intimidade sexual é a coisa mais próxima da unidade física que lhes é possível conseguir. Representa também a maior aproximação que o casal pode conhecer, emocional e espiritualmente. O amor entre cristãos casados deve caracterizar-se por entusiasmo, alegria e prazer. Provérbios, capítulo 5, versículos 18 e 19. Venerado seja entre todos o matrimónio e o leito sem mácula. Hebreus, capítulo 13, versículo 4. As Escrituras dizem-nos claramente que a feliz expressão sexual do amor entre o marido e a mulher faz parte do plano de Deus. Ele é, como salienta o escritor do livro de Hebreus, sem mácula, não pecaminoso, não contaminado. Tem uma posição de grande honra no casamento, o lugar santíssimo onde marido e mulher se reúnem na intimidade para celebrar o seu amor um pelo outro. É um momento destinado a ser ao mesmo tempo santo e intensamente agradável. Amor bíblico. O amor conjugal é uma dedicação mútua, incondicional, afetiva e íntima que estimula o crescimento de ambos à imagem de Deus, em todos os aspectos da pessoa, físico, emocional, intelectual e espiritual. Há diversas espécies de amor presentes no casamento. Este tem os seus momentos de amor romântico, apaixonado, os seus momentos altamente sentimentais, os momentos de conforto, momentos de companheirismo entre pessoas que se pertencem. Mas o amor agape, descrito no Novo Testamento, o amor despido de egoísmo, que faz tudo pelo outro, que constitui o fundamento do verdadeiro e duradouro amor conjugal. Jesus manifestou a mais elevada forma desta espécie de amor, quando, aceitando tanto a culpa como as consequências dos nossos pecados, se dirigiu para a cruz. Havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João, capítulo 13, versículo 1. Amou-nos apesar do fim a que o levaram, os nossos pecados. Foi e ainda é este o incondicional amor agape de Jesus Cristo. Descrevendo este amor, Paulo disse: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acabará. 1 de Coríntios, capítulo 13, versículo 4 a 8. Comentando esta passagem, Ed Yate escreveu: o amor agape está ligado a uma fonte de energia inesgotável e pode continuar ativo quando falham todas as outras espécies de amor. Ele ama
quaisquer que sejam as circunstâncias, por menos amável que possa ser a outra pessoa. O agape pode continuar a amar. O agape é tão incondicional como o próprio amor de Deus por nós. É uma atitude mental baseada numa decisão deliberada da vontade. Responsabilidade espiritual individual. Apesar dos cônjuges terem assumido mutuamente um compromisso de concerto, cada um individualmente tende a assumir a responsabilidade das escolhas que faz. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Assumir esta responsabilidade significa que nunca acusará a outra pessoa por aquilo que ele próprio fez. Qualquer dos cônjuges tem também de aceitar a responsabilidade do seu próprio crescimento espiritual. Ninguém pode depender da força espiritual de outra pessoa. Todavia, por outro lado, a relação de cada um com Deus pode servir como fonte de energia e inspiração para o outro. Efeitos da queda original no casamento. A deformação que o pecado causou no reflexo da imagem de Deus na humanidade teve os seus efeitos no casamento da mesma forma que afetou todos os outros aspectos da experiência humana. O interesse próprio intrometeu-se, onde antes reinava um perfeito amor e uma perfeita unidade. O egoísmo é o principal motivador de todos quantos não são compelidos pelo amor de Cristo, opondo-se a todos os princípios de renúncia, humildade e generosidade que o Evangelho representa. O egoísmo é o denominador comum de todo o fracasso dos cristãos. Pela desobediência, Adão e Eva contrariaram o objetivo da sua criação. Antes de pecar, haviam vivido num clima de total franqueza com Deus. Depois, em vez de sentirem alegria por se aproximarem dele, esconderam-se medrosamente, tentando ocultar a verdade a seu próprio respeito e negando a sua responsabilidade pelos atos cometidos. Tomados por um profundo sentimento de culpa que os seus argumentos não conseguiam desfazer, não podiam enfrentar o olhar de Deus e dos santos anjos. Desde então, este esquema de evasão e negação autojustificativa tem sido um modelo constante nas relações humanas com Deus. O medo que os levou a isolar-se não deformou apenas a relação de Adão e Eva com Deus, mas também a relação entre ambos. Quando Deus os interrogou, cada um procurou defender-se à custa do outro. As suas acusações revelaram a grave quebra que se verificara na relação de amor estabelecido por Deus na criação. Poligamia. A prática de um dos cônjuges manter várias ligações maritais é contrária à unidade e união que Deus estabeleceu com o primeiro casamento no Éden. Em poligamia não existe a renúncia de todas as outros, ainda que a Escritura descreva os casamentos plurais como realidade histórica no tempo dos patriarcas. A sua descrição mostra claramente que tais casamentos não correspondem ao ideal divino. As várias subunidades no seio dessas famílias envolveram-se em lutas pela supremacia, amargos ressentimentos e separação. Podemos ver em Gênesis capítulo 16 e Gênesis capítulo 29 capítulo 29 versículo 16 a Gênesis capítulo 30 versículo 24, usando os filhos como armas emocionais para ferir os outros membros da família. No casamento monogâmico, os casais experimentam um sentimento de pertença mútua que fortalece a sua intimidade e a sua ligação. Sentem que têm uma relação exclusiva que mais ninguém pode partilhar. A relação monogâmica reflete de maneira mais definida a relação entre Cristo e a sua Igreja e entre o crente individual e Deus. Fornicação e adultério. A atual maneira de pensar e agir de muitas pessoas atribui pouca importância às ligações duradouras, em que ambos os cônjuges são sexualmente fiéis um ao outro, até à morte. A Escritura, porém, considera pecado qualquer relação sexual fora do matrimónio. O sétimo mandamento continua em vigor e sem alteração.
não adulterarás. Êxodo capítulo 20, versículo 14. Não se acrescenta aqui quaisquer reservas ou exceções. Este mandamento é um princípio que protege ciosamente a relação do casamento. O significado completo do conceito bíblico de fornicação e adultério estabelece um contraste direto com a atual tolerância de tais atividades praticadas por adultos, em mútuo consentimento. Muitas passagens, tanto no Antigo como no Novo Testamento, condenam tais práticas. Levítico, capítulo 20, versículo 10 ao 12, Provérbios, capítulo 6, versículo 24 ao 32, Provérbios, capítulo 7, versículo 6 ao 27, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, 13, 18, Gálatas, capítulo 5, versículo 19, Efésios, capítulo 5, versículo 3, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Estas ligações podem ter efeito muito vasto e durante muito tempo. Defraudam o parceiro sexual legítimo e podem prejudicá-lo física, emotiva, financeira e socialmente. Afeta todos os familiares e se há crianças envolvidas são particularmente atingidas. Estas ligações podem resultar na transmissão de doenças venéreas e no nascimento de filhos ilegítimos. Além disso, também a carga de mentiras e desonestidade que paira sobre estes assuntos destrói de tal maneira a confiança que esta pode nunca mais ser restaurada, mesmo sem ter em conta a posição da Bíblia contra estas formas de imoralidade. A quantidade de consequências funestas que dela resulta pode funcionar como aviso mais do que suficiente para que as pessoas se abstenham de as praticarem. Pensamentos impuros. O pecado não é simplesmente um ato exterior. Pelo contrário, também há algo que se passa no coração e penetra profundamente nos moldes do pensamento. Se as nascentes estiverem poluídas, não se espera que a água dos rios seja pura. Jesus viu que o reservatório interior da mente motivava o comportamento humano, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furto, falsos testemunhos e blasfémias. Mateus capítulo 15, versículo 19. Examinando essa procedência, ele localiza o próprio ato de infidelidade nos pensamentos e emoções, visto que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. Desenvolveu-se toda uma indústria para explorar a perversão da imaginação. Os filmes e livros sensualistas que ela produz não têm lugar na vida cristã. Não só incitam a relações ilícitas, mas reduzem também o homem e a mulher a meros obséquios sexuais, distorcendo assim o verdadeiro sentido da sexualidade e obscurecendo-se a imagem de Deus. Os cristãos são chamados a cultivar pensamentos puros e viver numa vida pura, pois estão a preparar-se para viver numa sociedade pura na eternidade. O incesto. Há pais ou mães que atravessam a fronteira que delimita a saudável expressão do afeto pelos seus filhos, invadindo a intimidade física e emocional deles. Isto acontece em muitos casos, quando a relação normal entre marido e mulher foi descurida e um dos filhos é escolhido para ocupar o lugar do cônjuge. Este ultrapassado das fronteiras também pode acontecer entre irmãos e outros familiares. O incesto foi proibido no Antigo Testamento. Encontramos em Levítico capítulo 18, versículo 6 ao 29, Deuteronômio capítulo 27, versículo 20 ao 23, e condenado no Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 ao 5. Este tipo de abuso causa dano à sexualidade da criança que está em desenvolvimento e cria nela, rapaz ou rapariga, uma indeterminável carga de vergonha e de culpa que pode levar consigo mais tarde para o casamento. Quando os pais transpõem esses limites, prejudicam o sentimento de confiança que está em desenvolvimento da criança, tão vital para a fé em Deus.